Somos a EGCria. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais. Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast e YouTube da semana. Esperamos que esteja tudo bem contigo e sua família. Meu nome é Alessandra Moraes e a nossa conversa hoje é sobre um composto químico importante para a desinfecção de ambientes, o PHMB. Um episódio para entender como esse composto atua e como contribui na limpeza profissional, mais especialmente na limpeza hospitalar. Ao finalizar o podcast ou vídeo do YouTube, peço sua atenção para nos classificar no seu agregador de podcast ou assinar o canal aqui no YouTube. Assim você não perde os novos episódios e mais pessoas passam a receber o nosso material. O tema dessa semana é um oferecimento da marca de papéis sanitários, Opti Paper, e do site limpesaprofissional.com.br. Esperamos que goste e aproveite bastante. Você sabe o que é a biguanida ou PHMB e qual a relação dela com a limpeza de superfícies hospitalares? Os nomes podem parecer bem estranhos e difíceis de compreender, mas o fato é que este princípio ativo é um potente antimicrobiano de amplo espectro, capaz de destruir bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, leveduras, esporos e vírus. Além disso, a biguanida ou PHMB possui baixa toxicidade e menor probabilidade de gerar resistência bacteriana ou efeitos adversos no uso. Desse modo, pensando em esclarecer as vantagens e os produtos de limpeza comerciais que carregam esse princípio ativo, preparamos este material. Com ele você vai entender melhor como a biguanida ou PHMB pode estar presente no dia a dia dos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares e de espaços de saúde em geral e, assim, garantir mais segurança sanitária, saúde e bem-estar a todos. Vamos lá? A biguanida de polihexametileno, PHMB, é um composto biguanida de ação rápida composta por uma mistura sintética de polímeros, utilizada há cerca de 60 anos, sem evidências de resistência bacteriana. Dessa forma, trata-se de um composto químico com importante ação antisséptica e antimicrobiana e que possui um amplo espectro, com capacidade comprovada para destruir bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, leveduras, esporos e vírus, como o HBV, HIV e o rotavírus. Além disso, a PHMB possui baixa toxicidade, menor probabilidade de gerar resistência bacteriana e menor chance de gerar efeitos adversos no uso. Vamos agora fazer um breve passeio pelo histórico de uso do PHMB. Para isso, vamos retornar ao termo antisséptico que foi, primeiramente, utilizado no final do século XVIII por John Pringle, médico do exército inglês. No caso, ele se referia aos agentes que evitavam a putrefação da pele. No mesmo século, Joseph Lister, um cirurgião também inglês, realizou o primeiro tratamento antisséptico em feridas. Então foi nesse contexto que a primeira biguanida foi descoberta em 1950, quando a Imperial Chemical Industries Limitada, uma empresa com sede em Manchester, na Inglaterra, realizava pesquisas sobre agentes antimaláricos. O primeiro composto ganhou o nome de clorohexidina e após 4 anos, surge a síntese da polihexametileno biguanida, PHMB, por intermédio de Rose e Swain. Seguindo, em 1982, a PHMB foi registrada pela primeira vez como substância ativa nos Estados Unidos. Depois de saber como surgiu a polihexanida, PHMB, vamos entender como ela atua na destruição das bactérias e micro-organismos, comprovando seu papel antimicrobiano. Aqui vamos partir da ação em uma ferida, já que o composto, como vimos acima, foi usado inicialmente no cuidado com a pele. Assim, o composto PHMB é estruturalmente semelhante aos peptídeos antimicrobianos, AMP, que são produzidos por muitas células dentro de uma ferida, como, por exemplo, os ceratinócitos e os neutrófilos inflamatórios, que atuam diretamente na proteção contra a infecção. Os AMP têm um largo espectro de atividade contra bactérias, vírus e fungos e são capazes de induzir a morte celular por perturbarem a integridade da membrana celular. Dessa maneira, o composto em questão não apresenta interferência com as proteínas que formam as membranas das células animais, portanto, não afeta a sua integridade e contém uma ação antimicrobiana específica por ser capaz de provocar o extravasamento de íons de potássio e de outros íons dissolvidos no citoplasma, resultando em morte celular bacteriana. Então,
Ele pode ser utilizado como germicida químico em uma ampla possibilidade de aplicações que vão desde a irrigação de feridas e de ligaduras esterilizadas até a asepsia, de equipamentos médico e odontológico. Em suma, a PHMB é um polímero sintético capaz de percorrer as membranas celulares das bactérias e matá-las. Assim, a substância tem a capacidade de penetrar as células-alvo, se ligar ao DNA e a outros ácidos nucleicos, e então, danificar ou inativar o DNA bacteriano. Muito se fala sobre a resistência microbiana em medicamentos e alguns profissionais temem que o uso desenfreado de desinfetantes nos ambientes possa gerar resistência também. Especialmente no caso das soluções de PHMB e suas combinações, a ação de destruição do patógeno é física, sendo assim, fica descartado essa possibilidade, tanto no caso do PHMB, como também em outros princípios ativos como o peróxido de hidrogênio. Veja na sequência o resumo e a conclusão da tese Resistência Bacteriana a Biocidas, uma revisão da literatura, publicada pela Universidade Católica do Salvador. A contenção de micro-organismos, especialmente em ambientes de cuidados de saúde, é empregada como medida preventiva para proteger a saúde humana. Os desinfetantes são os principais agentes biocidas aplicados nesse controle. O emprego inadequado de desinfetantes, seja em duração ou concentrações impróprias, pode levar ao desenvolvimento de resistência bacteriana. A eficácia antimicrobiana dos biocidas está relacionada à sua estrutura química, mecanismo de ação e propriedades físico-químicas. Alguns estudos relacionaram a resistência bacteriana a desinfetantes à redução da suscetibilidade aos antibióticos, mesmo possuindo mecanismos antimicrobianos distintos. A resistência bacteriana aos desinfetantes e a corresistência aos antibióticos representam sérios riscos à saúde pública. O estudo buscou analisar a resistência bacteriana a biocidas do tipo desinfetante e sua correlação com a resistência a antibióticos, utilizando artigos originais das plataformas PubMed e Cielo. A resistência bacteriana aos biocidas, segundo o estudo, pode ser dividida em intrínseca, quando a bactéria possui genes cromossômicos relacionados a mecanismos que inibem a ação biocida, e adquirida, na qual as bactérias obtêm mecanismos de resistência por meio de alterações genéticas. Bactérias esporuladas apresentam maior resistência aos biocidas devido às suas estruturas. Constatou-se que o uso de desinfetantes em concentrações subinibitórias aumenta a probabilidade de recuperação das bactérias, gerando resistência e, em alguns casos, reduzindo a suscetibilidade a certos antibióticos. Estudos mais abrangentes sobre essa correlação e os mecanismos envolvidos são necessários. Como conclusão, o estudo afirma que há poucos estudos abordando a resistência cruzada entre desinfetantes e antibióticos, bem como os mecanismos de ação envolvidos. Portanto, é necessário realizar pesquisas adicionais que considerem os relatos já existentes. Ademais, menciona que é preciso investigar a exposição de bactérias resistentes e multiresistentes a desinfetantes durante períodos mais prolongados do que aqueles indicados pelos fabricantes. Diante das propriedades antissépticas e antibacterianas da PHMB, o composto foi também incorporado aos produtos de limpeza e desinfecção. Por isso, a poliexametileno biguanida pode ser encontrada como princípio ativo de produtos como desinfetantes e saneantes. Entre os ambientes que se beneficiam com o uso do composto em seus procedimentos de limpeza e desinfecção estão os espaços de atendimento à saúde, como hospitais, clínicas e laboratórios. É fato que a manutenção de um ambiente de saúde biologicamente seguro reflete em melhores condições de recuperação para o paciente e de melhores condições de trabalho para os profissionais. Neste sentido, sabemos que se faz cada vez mais necessário o uso de agentes químicos para o controle do crescimento microbiano em superfícies, como uma estratégia para evitar contaminações e outros danos às pessoas. Sendo assim, o cuidado com a desinfecção com as superfícies em ambientes de assistência à saúde é primordial, já que estas são apontadas como reservatórios de micro-organismos e, portanto, podem influenciar na cadeia de contaminação cruzada. No estudo Desinfecção com biguanida polimérica e as implicações na manutenção da segurança ambiental, foram encontradas evidências para o uso do poliexametileno biguanida, PHMB, que contribuem para a efetividade dos procedimentos de limpeza e desinfecção das superfícies ambientais.
Dessa maneira, na tese em questão, o PHMB, nas análises microbiológicas realizadas pelos pesquisadores, demonstrou-se eficaz contra as cepas padrão de Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, apresentando resultados semelhantes ou até superiores aos do hipoclorito de sódio e detergente enzimático. Já na desinfecção da superfície de aço inoxidável, contaminada intencionalmente por Pseudomonas aeruginosa, para a realização do estudo, não houve diferenças entre os resultados do PHMB e da solução alcoólica a 70%. No entanto, para Staphylococcus aureus, o estudo apontou que o PHMB se saiu melhor e foi mais eficaz na redução da carga microbiana em comparação à solução alcoólica a 70%. Desse modo, podemos ver como a solução PHMB biguanida é um composto importante na limpeza e desinfecção hospitalar. Mas vale ainda ressaltar que o uso do composto como bactericida de amplo espectro e rápida ação extrapola o uso nos ambientes de saúde e chega às indústrias química, farmacêutica e alimentícia. Então, entre as principais aplicações de PHMB estão a área hospitalar, clínica e laboratorial, a área institucional, o segmento veterinário, o setor alimentício, o setor químico, e até sistemas de ar-condicionado e lavagem de garrafas. Como falamos antes, a comprovação sobre a eficácia das soluções de PHMB na remoção de bactérias em superfícies. E além disso, destacamos outros benefícios do princípio ativo quando o assunto é limpeza e desinfecção. Com as informações sobre eficácia e vantagens no uso da PHMB nos processos de limpeza, vamos compreender um pouco mais sobre a importância da biguanida nas formulações de saneantes e desinfetantes. A substância é tida, hoje, como fundamental para a manutenção de altos níveis de padrões de higiene e limpeza, e os produtos que contêm a PHMB em sua composição são capazes de manter os micro-organismos patogênicos sob controle, evitando, assim, o aparecimento de infecções e os casos de contaminações cruzadas. Algumas das principais vantagens do PHMB em desinfetantes incluem amplo espectro de ação. Como já ficou claro, o PHMB é eficaz contra uma ampla gama de micro-organismos, incluindo bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos, leveduras e alguns vírus. Isso torna uma escolha versátil para a desinfecção de diversos ambientes. Baixa toxicidade. O PHMB é considerado de baixa toxicidade para seres humanos e animais, tornando-o uma opção mais segura para a formulação de desinfetantes. Além disso, é menos irritante para a pele e os olhos em comparação com outros biocidas. Estabilidade química. O PHMB apresenta alta estabilidade química e pode ser formulado em uma ampla faixa de pH e em presença de outros ingredientes comuns em produtos de limpeza. Baixa probabilidade de desenvolvimento de resistência. O PHMB age por meio de múltiplos mecanismos de ação sobre os micro-organismos, o que reduz o risco de desenvolvimento de resistência bacteriana em comparação com outros biocidas que atuam por meio de um único mecanismo. Compatibilidade com outros biocidas e ingredientes. O PHMB pode ser combinado com outros biocidas e ingredientes na formulação de desinfetantes, potencializando a ação antimicrobiana e permitindo o uso de concentrações mais baixas dos produtos químicos envolvidos. Eficácia em presença de matéria orgânica. O PHMB demonstra uma eficácia antimicrobiana relativamente alta mesmo na presença de matéria orgânica, como sangue e secreções, o que é uma vantagem importante para desinfetantes usados em ambientes de saúde, onde esse tipo de material é comum. Todas essas vantagens fazem do PHMB um componente valioso para a formulação de desinfetantes destinados ao uso em ambientes, incluindo instalações de saúde, escolas, escritórios e residências. Enfim, trata-se de um composto seguro e de fácil manuseio, com boa atividade bactericida na presença de resíduos orgânicos, oferecendo proteção efetiva contra bactérias de gram-positivas, gram-negativas, além de atividades contra fungos. Os efeitos da biguanida podem ainda ser potencializados em soluções de limpeza quando combinada com outros agentes químicos, como o peróxido de hidrogênio e o quaternário de amônio, quinta geração. Essas combinações, inclusive, fazem parte dos produtos de limpeza profissional do portfólio da nossa empresa para ambientes de atendimento à saúde. Entre em contato com nossa equipe, que tem experiência nesse tema, e vai te indicar quais opções existem para melhorar ainda mais a sua limpeza e elevar seus resultados.
Nossa linha é muito ampla e o PHMB está presente em vários produtos. Passou rápido nosso tempo junto, não é verdade? Chegamos então ao fim de mais um capítulo da nossa temporada. Esperamos que tenha gostado de nosso conteúdo e que ele tenha servido para atualizar seus conhecimentos e saber um pouco mais sobre esse importante princípio ativo. Até o nosso próximo encontro, seja ele onde melhor lhe convier. Na sua empresa, no YouTube, em podcast, redes sociais ou nos artigos do nosso site.